compartilhar com vocês mais uma palavra a partir daquilo que eu tô vivendo. E essa semana eu fiquei até pensando, o que será que o Senhor vai trazer de reflexão? Trouxe até uma certa expectativa. O que o Senhor vai ministrar essa semana? E aí meu marido teve que passar por uma cirurgia, né? E tudo bem, ficou tudo bem. Eu fiquei bem, ele ficou bem, até porque a gente já vinha colocando em oração essa cirurgia. Mas na segunda-feira, quando eu fui pro hospital, que foi quando ele fez a cirurgia, né, dia 1º de junho, eu fui em jejum pensando assim, bom, ele tinha que fazer o jejum, eu falei, vou fazer um jejum junto com ele, porque também ajuda ele não comer. E aí, orei também, fiz um jejum da carne, mas também aproveitei e fiz um jejum espiritual, pedindo a Deus pra tá trazendo conforto ao meu coração, ao coração do Peterson, né? E fiz esse jejum para diminuir a minha carne mesmo. E aí eu comecei a refletir enquanto ele estava em cirurgia, eu fiquei refletindo sobre a palavra, sobre essa palavra do jejum. E eu lembrei do último vídeo que eu falei um pouco sobre a questão de matar a carne, que está em Mateus, né? Que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí eu fui buscar essa reflexão do jejum em Marcos 8, no versículo 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após a mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero trazer, iluminar essa parte B de Marcos 8,34, que é a parte, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue. E aí eu pensei exatamente sobre um jejum para negar a minha carne, para negar meus sentimentos, para negar o meu eu, e eu olhar aquilo que eu estava atravessando, esse desafio de uma cirurgia essa que só tava eu no hospital junto com meu marido, eu não tinha meus pais, minha família por perto, que em algum nível me traz segurança, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Como sempre fui uma pessoa muito ansiosa e que sofria por antecipação, eu pensei sobre isso, negar a mim mesmo, fazer esse jejum para queimar essa ansiedade, para fazer um churrasco da minha carne. E eu fiz. Não estou trazendo essa reflexão para dizer que eu sou espiritual, como eu sou espiritual, nada disso. Eu quero compartilhar com você algo que eu vivi, né? Que eu fui direcionada a fazer, fiz esse jejum, motivada por ele fazer, mas também pensando nessa minha carne. E eu fiquei muito surpresa, porque a partir dele, na segunda-feira, enquanto ele estava em cirurgia, eu estava tão tranquila que eu estava lendo um texto. E eu fiquei surpresa e fiquei pensando, meu Deus, que tremendo, matar a carne, negar a mim mesma, ao meu eu, aos meus sentimentos, a minha insegurança, a minha vontade e depender somente do Senhor. Enquanto eu falava com uma pessoa pelo WhatsApp, falando, ainda tá em cirurgia e tal, eu pensei assim, eu não tenho controle de nada, só Deus pode interferir ali, fazer a obra que Ele tem para fazer, o plano e o propósito que Ele tem através daquela situação. E aí eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente fala assim, só Deus, tipo, como se Deus fosse a última esperança, quando na verdade Ele é a primeira. E aí eu fui refletir mais um pouquinho em Isaías 58, que diz assim, no versículo 6: Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença.
a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha o resultado de você queimar sua carne. Olha o resultado de você, através desse jejum, você está sensível à direção de Deus, à confiança. E aí, caminhando mais um pouco, eu vou deixar o último versículo que está em Mateus 6, versículo 18. Isso, Mateus 6, versículo 18, diz assim: com o fim de não parecer aos homens que jejues, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. A recompensa vem de Deus. O jejum não é para você se achar mais espiritual do que o outro, ou enfim. O jejum, ele está matando os seus sentimentos, a carne, a nossa insegurança. E foi exatamente nesse ponto que eu vi a minha dependência em Deus. Não estou querendo dizer que remédio, quem precisa de remédio, mas tem pessoas que precisam de remédio em função da ansiedade, em função de doenças psicossomáticas, enfim. Mas eu quero trazer essa palavra para dizer para você que Deus tem um remédio também para sua ansiedade. Também não, Ele tem um remédio para sua ansiedade, embora a medicina tá aí para isso também, né? Mas Deus pode trabalhar nessa sua ansiedade, na sua dependência nele, né? Eu compartilho aquilo que eu vivi e eu fiquei muito grata a Deus por saber que, diminuindo a minha carne também com um jejum, renunciando aos meus desejos, renunciando o meu eu, minhas emoções, o Senhor traz a revelação, Ele traz a segurança que eu preciso, né? E quero compartilhar isso com você e deixar muito claro que a ideia não é me parecer mais santa, até porque eu não sou. Tem que estar buscando o Senhor para ter direção para minha vida. E essa foi uma escolha minha e eu compartilho isso com você porque você também pode escolher isso. E foi muito gratificante, assim, eu fiquei muito feliz com Deus. E quero deixar isso para alimentar a tua alma, o teu coração. E você pode sim matar a sua carne, você pode sim escolher aquilo que Deus tem para a sua vida. E isso vai requerer de você renúncias. E você tá disponível. É só você escolher, não é imposto. O próprio jejum não é uma imposição, é uma sugestão. É bom que você faça. Eu compartilho com você isso e que essa semente possa germinar no seu coração. Pense sobre isso, que pequenas atitudes vão trazer um resultado muito grande. Pequenas.